Olá pessoal, hoje eu quero falar desses dois livros aqui de Gidalt Júnior, dois romances gráficos. Este aqui, Castanha do Pará, publicado em 2016 e vencedor do Prêmio Jabuti no ano seguinte, 2017. Este outro aqui, publicado em 2021, no final do ano, próximo do final do ano, e que também foi finalista do Jabuti no ano seguinte, 2022, e que ganhou um outro prêmio importante, que é o prêmio da CCXP, que é uma premiação do mundo da cultura pop. CCXP é a abreviação de Comic Con Experience. O evento de premiação, há um vídeo deste evento no YouTube da editora Brasa, a editora pela qual o livro saiu. Eu recomendo a quem porventura tenha curiosidade, para ter uma ideia assim digamos assim, da grandiosidade do evento. É um prêmio, é um evento bem glamuroso. E esse Brega Story ganha este prêmio. Ele é finalista do Jabuti 2022 e ganha este prêmio da CCXP nesse ano. Bom, pessoal, eu decidi falar desses dois livros. Eu sei que é um desafio dar conta de duas obras num vídeo só, mas eu não quero entrar nos detalhes da análise mais, digamos, aprofundada. Eu quero me limitar aqui a referir essas duas obras, e essa foi a minha ideia de juntá-las, porque elas expressam um pensamento do autor, são obras artísticas enquanto tal, enquanto objeto de experiência, né, do leitor, experiência estética. A abertura é imensa. A abertura imensa tem a ver com aquilo que o livro traz, que os livros trazem, e com aquilo que o leitor, como é característico desse fenômeno, daquilo que o leitor leva de si. Então as duas referências se encontram e abrem até o limite, até o limite deste encontro. Tá? Mas eu quero tratar aqui do seguinte: pensar essas obras como expressão de um modo de pensar a cidade, mas não só a cidade, a própria Amazônia. E aí, para isto, eu queria falar sobre o autor, o Gidalt Júnior. Ele não nasceu em Belém, ele usa, né, a sua obra remete à cidade, mas por quê? Ele não nasceu, mas ele se criou em Belém. Então a gente tem aqui no finalzinho do Castanha do Pará uma breve referência à obra e ao autor, que diz o seguinte: olha, Castanha do Pará é o primeiro romance gráfico de Gidalt Júnior. Ele nasceu mineiro, mas foi Belém do Pará a cidade que fez a sua cabeça e roubou o seu coração, tornando-se sua musa inspiradora. É essa ideia de Belém como musa inspiradora que eu queria aqui explorar um pouco. Por quê? Porque eu quero ver nesta imersão desde criança, né? O Gidalt Júnior foi criado em Belém, veio para cá criança, ele nasceu em Belo Horizonte, ele vem criança, então a sua formação enquanto pessoa tem a ver com essa experiência, com esta vivência da cidade, tem a ver, portanto, com esta imersão neste ambiente cultural. E aí, falando em cultura, para que não se pense que eu vou aqui defender a ideia de de um culto da cidade, da cultura da cidade, essa coisa provinciana, eu quero abrir, na verdade eu quero começar com isso, mas eu quero abrir a questão. Então eu gostaria de citar este livrinho aqui do professor antropólogo Roque de Barros Laraia. É um antropólogo muito conhecido, este seu livro também é muito conhecido no campo da antropologia, onde ele apresenta aqui a discussão a respeito da noção de cultura. Então eu queria ler aqui a página 24, uma referência. Após um debate e tal, de umas questões, eu queria ler o seguinte aqui, ó. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações. Um animal frágil, provido de insignificante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os ares. Sem
sem guelras ou membranas próprias, conquistou os mares. Tudo isto porque difere dos outros animais por ser o único que possui cultura. E aí ele pergunta, mas que é cultura? Não vou entrar muito aqui, não é do meu interesse aprofundar isto, ou seguir o autor nisto aqui, mas apenas destacar este aspecto de que, diferentemente das outras espécies, a espécie humana, ela dominou o planeta, ela se adaptou ao planeta, às mais diversas regiões, climas, circunstâncias naturais. Então, a espécie humana está presente tanto na quente e úmida Amazônia, quanto no deserto ou nas regiões geladas. O ser humano é a única espécie que se adaptou e ocupou, por conseguinte, ocupou todos esses ambientes. Por quê? Por causa da cultura. Então, a cultura é este elemento através do qual o homem garante a sua existência a despeito, a despeito das intempéries, a despeito das condições geográficas, climáticas e tal. Ele é o modo dele se adaptar e sobreviver e ser nesses ambientes. Então, para citar uma outra referência aqui à página 10, um pouco antes, justamente quando o Laraia ele está colocando o problema, ele diz, que problema? O problema da diferença entre os povos, diferença dos hábitos, que vai distinguir grupos humanos de outros. Então ele diz que essa questão ela ocupa os pensadores desde a antiguidade. Então ele cita vários pensadores aqui, mas aqui em especial é o que eu quero. Ele cita o Confúcio. Ele diz o seguinte, falando dessas diferenças entre os povos, ele diz um dilema que permanece como o tema central de numerosas polêmicas, apesar de Confúcio ter dito 4 séculos antes de Cristo, enunciando que, essa parte que eu queria. Então diz o Confúcio, a natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados ou distintos. São os hábitos, é a cultura que diferencia os grupos humanos. Portanto, é um traço característico do ser humano, mas que o particulariza por conta dessa adaptação. Então, por que eu falo isso? Justamente para introduzir aqui um pouco dessa questão que me parece o Gildaut, ao se inspirar na cidade e essas 2 obras, elas remeterem ao modo de ser humano aqui na cidade e por extensão na Amazônia, ele faz isto de modo tão equilibrado, vinculando aspectos locais, portanto a cultura, com aquilo que o ser humano é, a despeito do ambiente em que ele viva, que tem a ver com aquilo que o Confúcio chama aqui de natureza humana. Não quero também problematizar esta noção de natureza humana, ela é problematizada em certos círculos filosóficos, eu não quero entrar aqui. Eu quero apenas valorizar a ideia de que existe algo que é próprio, característico do ser humano, o Confúcio chama aqui de natureza, e existe a cultura, que também é próprio do ser humano, é o modo humano de ser, mas que lhe dá essa conotação de algo diferente, que particulariza. Para fazer uma referência aqui ao debate, dessa discussão sobre regional e universal, a cultura expressaria, portanto, o elemento regional, mas é no elemento regional, é na cultura que aquilo que o homem se expressa através dos meios culturais, a linguagem, os costumes, etc. Eu citei isto porque o modo como o Gildaut Júnior vai trabalhar as 2 histórias e os personagens tem a ver, portanto, com essa relação entre o elemento cultural e aquilo que aparece como próprio do ser humano, que são, digamos assim, de ordem moral, são os valores, o caráter, aquilo que o homem tem de bom e que tem de mal. As questões todas, sentimentos, emoções, os problemas relacionados à finitude, etc, etc. Então, isso caracteriza o ser humano, portanto, remete ao universal, enquanto que os elementos dos hábitos
da língua, da linguagem, dos costumes, remete e particulariza, portanto, remete à cultura. Isto feito, vamos avançar então, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Muito bem. Bom, para começar, o Gidalt aqui neste romance de 2016, ele faz uma opção, né? São romances em quadrinhos, histórias em quadrinhos, e ele faz aqui uma opção pela técnica, olha que coisa bonita, pela técnica da aquarela. Então é todo colorido, o que remete justamente a esse ambiente, né, da cidade. O personagem aqui é um menino que tem uma estranha cabeça, uma cabeça de urubu, e ele circula, ele perambula nesse ambiente aqui, no entorno deste mercado do Ver-o-Peso, a feira do Ver-o-Peso, a Igreja da Sé, essa parte que é mais ou menos onde a cidade surge, né? Cidade muito perto do Ver-o-Peso e bem em frente à Igreja da Sé, fica o forte do Presépio, que é onde a cidade surgiu, através de um forte de defesa e tal, contra invasores holandeses, franceses, mas também uma forma de se proteger contra as tribos, né, tupinambás, vários povos que já estavam na terra. Então a cidade surge e, à medida que ela vai se expandindo, aquele vilarejo, surge logo a feira, que é esse ambiente aqui do Ver-o-Peso. Então o menino circula aqui neste que é dito por várias pessoas como sendo tanto o coração quanto o estômago da cidade, e que tem uma conotação cultural aqui muito específica, muito expressiva daquilo que é a cidade. Então o menino circula por aí. Por que ele circula? Esse menino é um deslocado, é um menino, digamos, desamparado, é um menino que se enquadra bem nessa noção que se diz hoje de vulnerável, uma situação de vulnerabilidade. Por que ele circula por aí? Por que ele perambula por aí? Porque, como a gente fica sabendo aqui, há uma narradora, né, uma vizinha dele, narrando a história, ela chama a polícia e começa a narrar para um policial a respeito dos... Ela chama a polícia para falar do sumiço do menino. Tem uma semana que o menino não aparece em casa. A sua avó está triste, todo dia eu espero ali na janela, na varanda, e o menino não aparece. Mas por quê? Porque aconteceu uma cena de violência doméstica, o padrasto do menino, a mãe do menino, e isso redundou numa tragédia e o menino sai de casa e passa a perambular pela rua. Entretanto, tem essa coisa estranha da cabeça do menino ser, né, ele ter essa cabeça de urubu. E é estranho também o fato de que ninguém se dá conta, ninguém se assusta, ninguém expressa o que essa estranheza. Então isso acaba me remetendo, eu vi algumas entrevistas do Gidalt, li algumas coisas, ele prefere não dizer, não tocar muito, embora várias pessoas especulem. Eu, de minha vez, bom, segundo o que eu vi, tem a ver com a indiferença e tal, sim, tem a ver com a indiferença, mas isso me remete, já é a minha leitura, tá? Me remete a algo que eu vi num texto de um psicanalista, o psicanalista Jurandir Freire Costa. Ele tem um texto que eu gosto muito, chamado A Ética Democrática e Seus Inimigos, onde ele trabalha essa noção de invisibilidade social. Os invisíveis, eles não são notados. O que são os invisíveis? Pessoas que estão nessa situação que eu mencionei agora de vulnerabilidade. Pessoas que, de certo modo, dentro do sistema produtivo, dentro da pressa da cidade, do imediatismo das cidades, Belém é só um caso, elas não são bem-vindas, elas são um incômodo. E a gente vê bastante isso no dia a dia do menino. Ele tem por volta de 15 anos, 16 anos. A história narrada aqui, ela tem um contexto temporal ali no começo dos anos 90. Por que eu digo isso? Porque a gente vê em algum momento uma referência ao presidente Itamar Franco. Então você situa ali, além de certas brincadeiras também juvenis do campinho de futebol, do tipo de interação que ocorre entre os meninos. O Castanha tem outros meninos com quem ele interage no campinho. Então a gente tem este menino que não é visto na sua... a cabeça de urubu não chama a atenção de ninguém. Então, certamente é uma especulação, tem a ver, portanto, com esta invisibilidade da condição
que não se vê um ser humano desamparado e necessitando, portanto, da solidariedade dos demais. O que se vê é as pessoas incomodadas com a sua presença. Então, de repente, ele dorme numa calçada, ele é acordado por um lojista que quer abrir a sua loja e ele incomoda, então acorda de modo abrupto, acorda com violência, expulsa. É o mesmo caso quando ele dorme numa barraca da feira, do ver-o-peso, ou quando ele se aproxima de uma banca com fome, ele se aproxima, então alguém já pressupõe a questão do preconceito que ele vai roubar e tal. Então o seu dia a dia é bem difícil. É um menino que, por conta disso, também aprendeu a, de certo modo, lidar com essas circunstâncias que lhe são desfavoráveis. Ele acaba também expressando uma certa casca já. Tudo isso, pessoal, expressa por meio do modo muito nosso, muito da cidade, bem paraense, esse Pará que está na cidade, porque o Pará também é diverso, mas o leitor vai se deparar com várias expressões muito peculiares. Entretanto, o Gidalti Júnior, ele não sobrecarrega isto, é muito natural, eu diria, é muito orgânico o modo como ele vai apresentando esses elementos. Não tem nada, eu até diria aquilo que o Câmara Cascudo disse sobre o romance Marajó de Dalcídio, lá nos anos 40, quando ele disse que não há nada artificial no texto do Dalcídio, as referências folclóricas, culturais, não tem nada ali de artificial. Eu repito isto aqui com relação a esses dois trabalhos do Gidalti. Não tem nada artificial, não tem nada em excesso. Inclusive, no retrato das pessoas, desse lado feio, baixo do ser humano, porque eu estou atropelando tudo aqui, mas paciência. Essa narradora, ela narra a história, mas ao mesmo tempo em que ela narra, ela vai se elogiando, se colocando para cima e, ao contrário, rebaixando a família do menino, a mãe do menino, a avó do menino, o próprio menino, que ela sempre compara negativamente com o seu filho, que ela descreve como sendo um menino bom, um menino bem encaminhado, quando de fato não é bem assim. Mas como é que a gente fica sabendo dessas coisas e vai tendo o caráter desta narradora sendo revelado? Porque há a narrativa verbal por parte desta vizinha e há a narrativa visual. Em algum momento, essas duas narrativas, elas se contrapõem, elas contrastam. Às vezes, elas se juntam e se adensam e produzem vários efeitos muito bonitos, muito expressivos. Mas aqui e acolá elas contrastam. Então a gente percebe que a narradora ela é bem parcial, né? Bem parcial. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Então, é através das atitudes dos feirantes, das pessoas da feira, de um taxista, dos torcedores, esse contexto, esse ambiente de torcida de futebol, que é muito presente no ambiente do ver-o-peso, na cidade de modo geral. Nós temos aqui dois times de futebol que têm torcidas muito apaixonadas, que é Remo e Paysandu. Isso aparece. E eu digo de novo, de um modo muito orgânico, muito natural. Inclusive, isso vai caracterizar o sonho do menino. Ele anda sempre vestido com uma camisa do Clube do Remo, ele é torcedor do Clube do Remo, e os seus sonhos, tem um momento em que ele está com fome, não lhe permitiram comer nada, e ele está cheirando cola. Então ele desmaia, o sol está muito quente, ele desmaia, e aí a gente tem uma das situações mais bonitas, pessoal, que entra nesse aspecto do sonho, né, das fantasias humanas. Eu acabo lembrando aqui o Freud, quando diz que todo sonho é expressão de um desejo, ou de desejos. Esta cena aqui, se a gente voltar à página, a gente vai ver que o menino aqui, ele desmaia, né? Ele está com fome, ele está cheirando cola, o sol está quente, ele desmaia. E aí, quando passamos para a página seguinte, temos essa explosão. A partir daqui, pessoal, há uma mudança na narração. Já não é mais aquela vizinha que narra, porque aqui o protagonista do sonho é o menino. Então ele tem a palavra. E aqui ele está montado sobre o leão, que é o símbolo do Clube do Remo, está com a taça de campeão. E veja só, então aparecem locutores de televisão, de rádio, sei lá, o locutor e o comentarista, como expressão da própria voz do menino. Então diz o locutor: mas que belíssima partida desse menino castanha,
tá jogando muito, hein? Se continuar desse jeito, vai parar na seleção brasileira, mano. Esse joga mais que o Giovani, uma referência a um craque também lá dos anos 90, se eu não me engano, daqui de Belém, que foi para o Santos, teve um grande destaque no Santos, e também foi para a seleção brasileira. Então, o menino meio aqui que se compara, né? E aí o comentarista diz o seguinte, olha, é verdade, fazer 3 gols no Papão em partida de final não é para qualquer um. Esse menino é um gigante, ninguém segura mais esse time, rapaz. Então veja como o Gidalt vai pegando esses elementos culturais, né, muito nossos aqui, e vai dando expressão, vai traduzindo tudo isto, né, no seu trabalho aqui. Então continua, e aí vem outras fantasias também que tem a ver com a televisão, com os desenhos animados, com com a oralidade também aqui da região. Então seres, tanto heróis da TV, um ser mítico aparece aqui na sua fantasia durante seu desmaio. Então é um momento muito bonito este, achei maravilhoso isto. Mas nós temos também aqui, já para passar para outra, nós temos aqui, deixa eu ver se eu me localizo, nós temos aqui, pessoal, um momento em que quando o menino ele volta para casa, que ele se depara com a tragédia, infelizmente, tá aqui, ele se depara com a tragédia na sua casa ali, então ele tem aquele surto, alguém tenta contê-lo, esta cena aqui, e alguém tenta contê-lo, então a narrativa visual nos encaminha para este quadro, esses urubus neste ambiente enevoado, uma espécie de limbo ao qual eu devo retornar no final. Por quê? Porque esse menino, no seu perambular por ali, ele acaba sendo vítima, né, de uma perseguição, uma cena completamente idiota, mas verossímil, bem verossímil. Tem uns jogadores ali que estão tomando cerveja na feira do Ver o Peso, numa banca, a banca está cheia de cervejas vazias e eles estão falando sobre futebol. Como a gente fala aqui, uma encarnação, um torcedor do Remo encarnando o torcedor do Paysandu. Houve aqui nesta época um chamado tabu, em que o Paysandu não vencia o Remo por uns 30 jogos, então houve uma grande encarnação aqui, e é o que está acontecendo ali. Enquanto esses torcedores estão ali gozando, né, do torcedor do Paysandu, o menino aparece na calçada com a camisa do Remo. Então eles chamam, ei, vem cá, a camisa do Remo. E esse cara que é Paysandu, ele desafia o menino para mudar a camisa na hora e ganhar 20 reais, acho que é 20 reais. Disso vai gerar uma situação de violência, porque o menino rejeita, o menino também é áspero quando é necessário. E aí ele rejeita e o torcedor, então, se aborrece e parte para a violência. Veja, quebra uma garrafa e parte para a violência sobre o menino. E ele corre. Ao correr, ele vai atravessar a rua, vem um ônibus que freia. Mas aí nós temos um outro momento tão belo quanto triste, que é a metáfora que o Gidalt usa para referir o que aconteceu. Então nós temos aqui, veja, o ônibus vem, vai ter a cena, e aqui nós temos este momento em que aparecem asas no menino e ele voa. Ele voa e ele vai, olha, o motorista olhando para o urubu voando no céu. O mesmo céu enevoado, meio escuro. Isso, de algum modo, me remete a esta cena cotidiana da cidade de Belém, esses urubus, porque a cidade tem uma relação secular com os urubus. Se perde no tempo, desde as origens, esses urubus. Eu tenho referência do século XIX, de pesquisadores, um pesquisador alemão que passa por Belém escreve um texto chamado A Cidade dos Urubus. Eu sei disso porque tem uma tradução de um pequeno trecho deste texto do então diretor do Museu do Pará, que se chama Emílio Gueldi hoje, que é justamente o Emílio Gueldi que faz a tradução desse texto. Há várias referências sobre a presença dos urubus aqui em Belém, de tal modo que eu defendo que este pássaro tornou-se uma espécie de totem da cidade. É uma outra ideia, tem a ver com uma pesquisa sobre a qual eu reflito. Não quero entrar em detalhe aqui, mas um dos motivos pelos quais eu participei da campanha de financiamento coletivo foi o aspecto da arte, que eu vi também, mas a temática do menino urubu. Né? Essa temática do menino urubu também me motivou
E eu fiquei maravilhado quando li. Bom, pessoal, seria o caso daqui da gente pensar o significado deste urubu que alça voo e vai compor juntamente com os outros este ambiente nos céus da cidade, nos telhados da cidade. Talvez a gente possa pensar esses urubus como correspondendo a um destino muito semelhante ao deste menino. Isso tem a ver com a relação de forças culturais que criaram e construíram a cidade como uma expressão da dita civilização ocidental. Para que isto acontecesse, outras forças foram reprimidas e dominadas. Isso tem a ver com a história da cidade. Então é para onde me remete esse trabalho do Gildauti, certo? Então esse momento aqui eu acho belíssimo. Mostrei algumas cenas e contei um pouco do enredo, mas eu espero que tenha preservado e incentivo. A minha ideia aqui é incentivar as pessoas a lerem os nossos autores. E o Gildauti mora no Rio de Janeiro desde 2013, e interessante que quando ele está lá é que ele se reconhece, reconhece o papel da cidade como importante para a sua arte e ele passa nesse estranhamento, é que ele se volta para o familiar como um antropólogo, né? Eu estou citando isso porque eu vou tocar novamente nisso daqui a pouco quando falar do outro texto. Então ele começa a criar a partir dessa referência da cidade, expressando, portanto, esses elementos, essas forças, tanto a cultura quanto esse processo de violência histórica e tal, que é meio está aqui nas entrelinhas, pelo menos na minha leitura, mas que também vai aparecer de outro modo aqui, tá? Ali nós temos a aquarela, que me parece que é uma escolha que tem a ver com o objeto ali da feira, sempre colorida, as frutas e tal. E aqui o Gildauti ele já não trabalha mais só com o colorido, embora nós tenhamos esta capa belíssima, né? Este personagem é um cantor de brega, ele vai agora para um ambiente também muito de Belém, muito paraense, mas também se espalhando para outros estados próximos, Maranhão, Macapá, o próprio Nordeste, Recife, Ceará, também consomem, de certo modo, esse tipo de música, que é a música brega, o tecnobrega. Primeiramente o brega lá dos anos 70, meio 80, depois as mudanças tecnológicas vão fazendo com que os compositores, os cantores desse tipo de música, eles passem por uma inovação, então os ritmos vão mudando, vão derivando do brega, tecnobrega, tecnomelody, vários subgêneros. E é um pouco o que aparece aqui, é uma cena da cidade. Novamente para evocar o aspecto cultural. Então nós temos aqui este cantor, que é o Breguinha, o nome dele é Wanderson Júnior. Ele é um cantor que já está na estrada há 30 anos, que teve um reconhecimento na cidade, mas que aspira com algo muito mais amplo. Então ele é alguém que está preso a um passado, às tecnologias do passado. Ele sonha em ir para o Domingão do Bolão, que é uma referência ao Domingão do Faustão, e ele faz tudo para estar lá. Mas neste contexto, enquanto narra, aliás, eu estou atropelando aqui, como sempre, mas a gente tem, pessoal, olha o colorido, mas não é só o colorido, tá? Boa parte está em preto e branco. Vou já falar sobre isso. Bom, o interessante então aqui é que a gente já começa, quando você abre o livro, você tem essas primeiras cenas do Breguinha narrando, né, do Wanderson Júnior, chamado O Rei do Brega, narrando, ele começa tá contando uma história aí, e a gente no final vai deparar, quando chegar no final do livro, vai se deparar, vai constatar que na verdade quando a gente começa aqui, a gente está começando pelo final, tá? Está começando pelo final. Então ele é o narrador dessa história também, tal como aquela narradora, ele vai sempre contar vantagens sobre si, ele é uma pessoa boa, tal como a outra se retratava. Aliás, enquanto pensava nisto, a propósito da narradora do Castanha, eu lembrei da música do Chico César, né? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, porque tem isto. Aliás, foi bom lembrar porque tinha algo com o qual eu queria terminar aqui a apresentação do Castanha, que é o momento, pessoal, eu lembrei, que bom que eu lembrei,
Quando, após aquela cena do ônibus, né, a gente vai entender depois uma fala do policial que ele diz que ele foi ali porque tem um corpo no Instituto Médico Legal, aqui de Belém, que, de um jovem que as características lembram um pouco o menino, embora não se fale na cabeça de urubu. Aliás, aliás, eu não falei bem disso, mas não é só o Castanha que tem cabeça de animal, pessoal. Os seus amigos também têm, tá? Os seus amigos que jogam bola com ele, os meninos, todo menino que aparece aqui, eles têm também cabeça de animal, tá? Então não é só o Castanha, os meninos têm cabeça de animal. E a gente dá para perceber aqui que essas características animais têm a ver com certo modo do ser humano caracterizar, digamos assim, às vezes o caráter, entre aspas, do animal, como é o caso do Vitinho, que a mãe pinta como um menino bom, ele aparece aqui como um rato. E as cenas em que encaminham para isto, né? Encaminham para isto, um defeito de caráter ali. Mas também tem o Papada, que aparece com cara de porco, tem o outro que tem cara de cachorro. Então é algo que não se resolve simplesmente dizendo que se trata do Castanha. Talvez a sua cabeça de urubu tenha a ver, portanto, com essa indiferença com que a cidade trata o pássaro, mas certamente é muito mais amplo e eu, pelo que indiquei aqui, eu vejo de um modo muito mais para além disto. Mas sobre as pessoas não se darem conta, parece que não enxergam essa estranheza no Castanha, me lembrou o Bill Watterson com o seu Calvin e Haroldo. Quem conhece esse material, é muito conhecido, sabe que este tigre do menino, do Calvin, ele é um boneco de pelúcia, de pano, sei lá. E quando os adultos olham para este tigre, eles veem o boneco, mas o leitor, né, vê como o menino, vê uma criatura animada, uma criatura viva que é o melhor amigo do menino. Então eu não sei se tem algo a ver com isto aqui, mas o modo como eu leio é a partir dessa minha reflexão também sobre a cidade, que tem a ver com essa coisa da história, das culturas, essa interação violenta, né, entre as culturas, o que vem de fora e o que estava aqui, e que remete, afinal, aquele voo, esse sobrevoo constante dos urubus. Já tem uma interpretação para isso. Acho que futuramente eu vou gravar uma série de vídeos sobre isso. Comecei alguns anos, 2, 3 anos atrás a falar, mas dá tanto trabalho que eu decidi, eu parei, talvez eu volte agora. Mas voltemos aqui. Então a gente começa com o final, e aí esse ambiente das aparelhagens, dos grandes empresários de aparelhagem, dos políticos, e ao mesmo tempo a relação entre os artistas, entre os operários das aparelhagens, das bandas, que nunca é outro mérito do Gidalt. Ele retrata as coisas de modo muito verossímil. Ninguém aqui é santo, ninguém é herói, embora o Breguinha, o rei do Brega, o Wanderson Júnior, se pinte como herói, mas há bastante o que se chama aqui em Belém de crocodilagem ou de trairagem, que é a deslealdade. Então isso acontece muito. Cada um tem os seus motivos para buscar o que busca e para lutar, mas nisso tudo acontece muito desses elementos que também tem a ver com o ser humano, em qualquer lugar do mundo, não só em Belém, não só no Pará, qualquer lugar do mundo. Então, o modo como eu disse no começo, o Gidalt Júnior ele vai mesclando esses dois elementos, da cultura e daquilo que vimos o Confúcio falar de natureza humana. Então, o particular e o universal para quem gosta dessas questões, certo? Bom, então nós temos isto, as aventuras, a dificuldade, o modo de criar, a resistência do Wanderson Júnior às inovações tecnológicas. Começa a entrar aqui personagens
que reconhece a importância das redes sociais, das plataformas de música, de vídeo, e ele muito preso, muito resistente, até que as coisas vão acontecendo, ele chega aonde ele queria, mas sob tudo isso, sob este sucesso, é um sucesso de aparência, é um grande blefe, na verdade, há muito sacrifício e não há uma satisfação plena. Até que no final ele muda o foco, depois eu espero me lembrar de falar nisso. Mas eu queria destacar aqui, pessoal, que nessa sua trajetória, nós ficamos sabendo em algum momento que o Wanderson Júnior, ele estudou num conservatório de música erudita, aqui em Belém, chamado Carlos Gomes, em homenagem ao compositor, maestro Carlos Gomes. Então ele refere isto, que ele queria, certa vez ele quis fazer parte de um espetáculo, que eu acho que é o Fantasma da Ópera, ele foi fazer um teste e foi barrado, porque o seu tipo de música e a sua própria voz não tinha a ver com aquilo que se espera para aquele ambiente, que é o Teatro da Paz, que vai aparecer aqui em algum momento, referido como Paraíso, página 263. Então, isso se dá, essa referência a ele sonhar em o Teatro da Paz, tem a ver com o momento em que ele é drogado. Outra coisa bacana aqui, eu vou falando de atropelo, me desculpem. Outra coisa, está tudo anotado para falar, mas eu vou ficar muito mecânico se eu for me guiar por essa papelada. Eu sempre faço muitas anotações. Ele é drogado. E o que eu ia falar, tem uma coisa legal aqui, que tem uma trilha sonora, pessoal. Eu até achei no YouTube a trilha sonora do romance Brega História. Alguém montou. Porque é muito comum nas situações aparecer também as letras das músicas tocando enquanto situações vão acontecendo. E nós temos de novo aquele fenômeno. Nós temos a narrativa do Wanderson Júnior, sempre a seu favor, sempre parcial como daquela vizinha do Castanha, e a narrativa visual também contrastando ou, novamente, se condensando para gerar outro efeito maravilhoso. Mas nós temos também aqui as músicas, que é um terceiro elemento. Então serve de pano de fundo para ilustrar, para expressar certas cenas. Então neste momento em que ele é drogado, toca uma música muito conhecida aqui, lá do começo dos anos 2000, que é chamada Roupinol, que é uma droga que nas pessoas quando saem à noite para os bares, o risco de alguém colocar da bebida uma droga para poder roubar, tá? A pessoa bebe, isso acontece não só aqui em Belém, também acontece, já vi reportagens de outros lugares, Rio de Janeiro e tal. Aqui se chama Roupinol. E tem uma música com esse título que explora essa situação. Então, neste momento aparece música em vários momentos, tá? E aí, tal como acontece com o Castanha, quando ele desmaia e ele delira, também aqui aparece. Então, tem umas cenas muito interessantes que agora eu queria tocar, 262, que é quando ele vai, então, olha, aparece uma voz aqui, ó, Wanderson, meu filho, aparece a voz, venha para o paraíso. E aí aparece lá o Teatro da Paz, como este templo da cultura erudita, europeia. E aí já começa a entrar aqui no ambiente da história essa relação que eu evoquei um pouco ali no Castanha. Aqui aparece de modo muito mais firme, muito mais evidente, essa relação da cultura local com esta sua, digamos, com essa sua ligação histórica com a influência europeia. Belém foi considerada a Paris, na América, né, na arquitetura, nas referências do próprio Teatro da Paz e tal, as óperas, etc. Então, começa a mostrar aqui esse problema do Wanderson Júnior quando ele foi barrado, tem a ver, portanto, com o seu desejo de sucesso, talvez é uma frustração que ele carrega, voltando à história do sonho, segundo Freud, que eu já mencionei. Então, quem lhe diz isto é o Carlos Gomes, no seu sonho, é o maestro Carlos Gomes. E aí acontecem uns diálogos muito interessantes aqui. Veja o que fala assim, ó, ele vai passando e passa perto da estátua do maestro Carlos Gomes, bem aqui, ó, e aí o maestro fala, Psiu, aonde pensas que vai? Aí ele diz, o Wanderson, Carlos, és tu? E aí o outro responde, o próprio. Aí ele diz, maestro, vim provar o meu valor. E aí nós temos então
o desenrolar. Daqui a pouco, ele, quem o interpela, é uma daquelas estátuas, veja o aspecto clássico, né? Isso também está ali naquela região da cidade e no teatro. Então a estátua também o questiona, o interpela e fala assim, o que busca sujeito baixo e imoral? Suba estas escadas de forma reverente. Aí ele diz, eu quero ir ao paraíso. E aí a coisa vai desenvolvendo, começa a perceber, eu falei que se trata de um pensamento sobre a cidade, sobre a história da cidade, sobre as forças culturais que geraram a cidade, não sem intenção, claro, não sem intenção, né? E aí começa a aparecer aqui. Bom, para não prolongar demais, mais à frente nós vamos ter ali pela página 297, tem uma personagem que eu acho que eu não sei se eu vou errar falar assim, é uma travesti, que é uma personagem muito interessante, passa por poucas e boas aqui, mas ela vence ao final, ao contrário do Wanderson, que tem uma vitória que depois ele vence também, mas de outro modo. E aqui, ao longo da história, a gente vai tendo essa referência também à tradição, ao indígena. Então, as aparelhagens de Belém, elas evocam esse elemento também. É uma coisa de tecnologia, há uns totens, eu vou chamar assim, das aparelhagens, cada uma configura para si um tipo de animal, é o crocodilo, é o búfalo, e é uma coisa da cidade. Então vai aparecendo esses elementos, e aqui a página 297, eu anotei, é algo que eu quero falar. Eu estou esganiçado aqui, né? Paciência, pessoal. Eu fiquei empolgado realmente com isso aqui. E quero falar das duas. Já está longo, mas paciência. E aqui, pessoal, a Lana, chama-se Lana Varejeira. Ela tem um contato com... Ela se dá bem depois, ela fica muito rica. E ela vai gravar um DVD, sabe onde? No Teatro da Paz. E então a gente tem aqui umas cenas em que, durante o show, as paredes do teatro começam a ruir. E a gente tem essa cena estranha aqui de uma biga romana, sabe? E este som de um pássaro que diz craque, craque, craque. E aqui as pessoas cantando, pei, 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 que é uma coisa também, essa coisa de dizer certas palavras dentro de um certo contexto. Então nós temos isto aqui, esta cena que abala o teatro, este templo da cultura europeia em Belém. Há uma referência em algum momento que eu já não lembro mais. Na página 297 nós temos a Lana falando aqui, veja, 297, Salve Tupi, que é referência, né, às aparelhagens, a coisa local, mas que remete, portanto, aos povos, de certo modo, as penas, né, indígenas, também é uma coisa que existe aqui. Então você tem aqui a referência a este contato, a este confronto, a essa resistência, a esta tensão do ponto de vista da cultura, porque o que está em jogo também aqui é a fala, deixa eu ver aqui, eu anotei, que é uma fala também de certa elite local, que fala contra o tecnobrega, contra essa arte da periferia, que não é arte, essa coisa do bom gosto, do belo, do bom, do justo, que em outro momento o Carlos Gomes também fala aqui para ele, para o Wanderson Júnior. Eu anoto, depois fica muito cheio, eu não consigo mais... Página 2, não vou localizar. Sim, página 270, o bom gosto, o Carlos Gomes o aconselha a não adorar mais falsos deuses, tudo no seu delírio. Então há uma mistura aqui de falsos deuses, religião, com noções estéticas ou morais de belo, justo, bom, misturando, portanto, aquilo que vem de fora, numa certa perspectiva, que alimenta um saudosismo da cidade, a chamada Belle Époque, que é um passado da cidade, que um pesquisador local, que é o Fábio Castro, já escreveu num texto, uma espécie de invenção, uma nostalgia, uma melancolia de um passado que de fato não existiu, mas foi criado no imaginário das elites locais. Então isso aparece aqui, esse confronto, esse contraste aparece aqui. De tal modo que, por exemplo, neste show da Lana,
da Lana Varejeira, nós temos a página 262, algo muito interessante, que é uma referência a... Puxa vida, mais à frente. Uma referência sempre a essa luta. E nós temos aqui a referência a uma letra de um reggae que tocou muito aqui nos anos 90, chamado, eu acho que é chamado Radinho. Então há um verso, o Radinho, de César Nascimento. Sempre tem a referência à música aqui no rodapé. E há um trecho da música que fala, em que se diz: a invasão é pacífica, e aqui o Gidalt utiliza este verso para expressar este momento em que a Lana está no Teatro da Paz balançando as estruturas. E aí nós temos uma coisa completamente louca, que para mim, mas para mim tem todo sentido, que esse pássaro que nós ouvimos gritando, crá, 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 aparece aqui, pessoal, ou eu estou louco, ou está aqui, é um corvo. É um corvo que aparece aqui, ela montada num corvo. Isso para mim é muito louco, porque tem a ver novamente com o pássaro urubu, que também aparece aqui. Eu lá no tema não vou mais, eu vou deixar que vocês, quando lerem, observem esses detalhes. Mas essa relação, essa identificação entre urubu e corvo aqui na cultura, pelo menos nas artes daqui de Belém, daqui do Pará, já aparece aqui neste romance do Dalcídio Jurandir, que é Chove nos Campos de Cachoeira, de 1941, em que aquela história, aquele poema do Edgar Allan Poe, do Corvo, ele é narrado por um personagem aqui como sendo o urubu. E há outras referências que misturam aqui para nós corvo e urubu, que afinal são dois pássaros que lidam com restos, são dois pássaros necrófagos, e aqui aparece este corvo do nada. Para mim isso é fantástico, tem a ver, portanto, também com alimenta a minha reflexão. Mas para falar agora do final da história do Wanderson Júnior, acontece com ele aquilo que ele passa por um processo de conversão à religião evangélica, que é um fenômeno também que acontece com muitos desses músicos, artistas populares, que nas décadas recentes, anos recentes, faziam um grande sucesso, depois se converteram a essas religiões evangélicas. E aqui o Wanderson, por isso que a gente vê lá que a história começa pelo final, porque é uma espécie de testemunho o que ele está falando aqui, o que ele está fazendo aqui. Então a sua história, mas sempre a seu favor. Ele, na verdade, é um calhorda que não muda quando muda de religião, quando se converte para a religião, mas na religião, após muitas frustrações na carreira, ele encontra o seu lugar agora como músico gospel. Então, eu não vejo que o Gidalt tenha dado um final, digamos, para alguém que teve uma vida de pecado. Não. Ao contrário, o cara continua pilantra aqui, só que ele encontrou um outro nicho consumidor, e ele agora se torna um músico nesse sentido. Certamente, pessoal, como nos outros vídeos, tem muita coisa que eu não falei, mas fica a deixa, então, para vocês conhecerem o trabalho desse artista, desse grande artista. O Gidalt hoje dá aula, eu vi uma live dele, vi várias coisas para buscar mais informações. Ele dá aula hoje no exterior. O Castanha do Pará já está em segunda edição aqui no Brasil, pela editora do SESI de São Paulo, uma segunda edição. E ele dá aula no exterior. Em um momento na live ele diz que nos Estados Unidos, numa universidade americana, o Castanha ele tem sido usado para se lecionar a língua portuguesa. Então, é um artista que tem alcançado reconhecimento merecido. Você tem uma experiência maravilhosa diante dos seus livros. Então, eu disse muita coisa, não disse tantas outras, mas fico por aqui. Espero que vocês, então, se sintam estimulados a comprar esse material, a ler e também a pensar a respeito da cidade, a respeito dessa, que não é só a cidade, é uma zona de tensão do ponto de vista das forças culturais, que isso tem muito significado também no aspecto social, socioeconômico, político, certo?
Bom, eu fico por aqui, espero não tê-los cansado demais com essa longa exposição, mas eu acho que merece. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.